Então, boa noite a todos. Agora sim, graça e paz. Nós queremos dar as boas-vindas a todos para o nosso segundo encontro aqui do nosso grupo de estudos avançados no Novo Testamento. Nesse encontro, nós vamos ter a oportunidade de ouvir um dos professores aqui do seminário, Jonathan Edwards, que é o professor Antônio Carlos Florencio, que vai trazer para nós a apresentação do seu projeto. É isso mesmo, professor, do seu projeto de mestrado no Andrew Jumper. Para nós é uma honra, uma dupla honra ter o professor conosco e apresentando um projeto de uma outra instituição aqui no nosso grupo de estudos. Isso, eu penso, será duplamente proveitoso, em primeiro lugar, para conhecermos a temática do professor. E, em segundo lugar, em termos de metodologia, para conhecermos também as fontes e a metodologia que o professor está utilizando justamente para dar cabo dessa sua empreitada. Mas, antes de tudo, eu quero dar em primeira mão aqui também, tendo em vista que o nosso grupo contempla alunos da nossa pós-graduação já, e outros que também têm interesse num curso que será lançado agora no segundo semestre desse ano, no final do segundo semestre, que é o nosso mestrado em Estudos Bíblicos e Teológicos, então, do Novo Testamento. Né? Então, eu vou atualizá-los com relação ao corpo docente já confirmado, ok? O corpo docente já confirmado aqui para esse curso. Então, eu vou falar das disciplinas. Os que estavam no primeiro encontro puderam ver uma projeção que eu fiz das disciplinas. Me parece que agora a conexão do professor e a conexão de mais alguém parece que caiu, mas voltou agora. Tudo ok. Então, eu vou apresentar aqui uma atualização das matérias, bem como dos professores, ok? Já confirmados. Praticamente, nós fechamos hoje o nosso corpo docente. Falta ainda um nome a ser confirmado, mas eu acredito que vamos fechar isso muito em breve e começar a divulgação e também o processo de inscrição no nosso site o mais rápido possível, talvez no final desse mês ainda, no mais tardar início de agosto. Então, as inscrições estarão abertas. O primeiro módulo desse curso, né, do curso de mestrado em Estudos Bíblicos e Teológicos do Novo Testamento, será um módulo chamado Introdução ao Mundo Político, Religioso e Social do Novo Testamento. Nesse módulo, nós teremos a honra de ter o professor Brian Kibuka conosco. O professor Brian Kibuka é um estudioso do contexto do Novo Testamento, alguém que tem experiência aí com os estudos bíblicos e também históricos. O Brian tem uma formação, na verdade, vai fazer agora um pós-doutorado na França, inclusive, um estágio pós-doutoral na França, nessa área de história antiga. É um tradutor também. Para quem não conhece o Brian, ele escreveu a apresentação daquele texto do James Dunn, que é uma coletânea de ensaios sobre a nova perspectiva em Paulo. Então, o Brian escreve a apresentação daquela obra aqui pela editora Paulus e Academia Cristã. É um pastor batista, alguém comprometido com os estudos sérios mesmo. Então, teremos a honra de ter o Brian conosco. Teremos, como vocês sabem, além dos módulos, as chamadas masterclass, que são aquelas aulas ou palestras especiais com professores convidados. Então, a primeira palestra nós teremos dentro dessa mesma temática com o André Heinck. O André Heinck, que escreveu recentemente aqueles livros sobre aqueles da Bíblia, os outros da Bíblia, alguém que estuda sobre o período ali que nós chamamos de interbíblico, mas também
que estuda sobre a história do judaísmo, a história de Israel. É alguém que terminou recentemente também o seu doutoramento na área de teologia. Então, o André Heinck está confirmado para essa primeira masterclass. Nós teremos um segundo módulo, que será uma análise literária, histórica e teológica dos evangelhos sinóticos. Nesse módulo, nós teremos a presença do professor Anderson Ian. O Anderson Ian é um professor que teve a sua formação, uma parte da sua formação no seminário Servo de Cristo. O Anderson depois foi morar fora do Brasil, até hoje mora fora do Brasil, se especializou em estudos bíblicos, fez o seu mestrado e doutorado na Inglaterra. Então, o Anderson é alguém que, recentemente, nós tivemos a oportunidade de trazê-lo para a pós-graduação em Antigo Testamento. Ele gravou um módulo recentemente agora para nós. Esse módulo já está disponível lá no curso de pós-graduação em Antigo Testamento, no nosso site, que foi o módulo sobre Septuaginta, apócrifos e apocalípticos do Antigo Testamento. Então, o Anderson tem uma produção sobre isso e também é um estudioso dos evangelhos, então ele vai trazer esse módulo para nós. A segunda masterclass, ela vai ser com um professor convidado internacional, que é o Craig Blomberg. Todos vocês conhecem o Craig Blomberg, o sujeito que escreveu várias obras aqui em língua portuguesa, em inglês também, sobretudo em inglês, mas nós temos o livro dele conhecido aqui, usado nos seminários, que é Jesus e os Evangelhos. Pelo menos quando eu fiz o meu curso de teologia, o livro utilizado foi Jesus e os Evangelhos já. Que atualmente tem outro nome, me parece que é Introdução aos Evangelhos, ou ao Estudo dos Evangelhos, algo assim, né? Então, esse texto é escrito pelo Blomberg. Temos também agora, em português, pela Vida Nova, não é uma continuidade dessa obra, fechando a sua introdução especial ao Novo Testamento, que é de Atos a Apocalipse. Então, a palestra do professor Blomberg será sobre como utilizar de modo positivo os estudos críticos dos evangelhos. Então, ele vai nos trazer uma palestra nesse sentido. Como é que nós podemos usar as ferramentas que são chamadas de ferramentas críticas no estudo dos evangelhos. Então, o Craig Blomberg vai trazer para nós essa palestra, ok? Teremos no módulo 3, estudos na literatura e teologia joanina. Nós temos confirmado o professor José Roberto Cardoso, professor José Roberto Cardoso. Ele é um professor do Mackenzie, na verdade, da pós-graduação lá em Ciências da Religião, mas também na área de teologia, que parece que nem funciona mais, na Universidade Presbiteriana Mackenzie, o curso de Ciências da Religião, mas é um pastor presbiteriano com formação em estudos bíblicos e alguém que é especialista nos evangelhos e vai trazer para nós, está escrevendo, inclusive, um texto agora sobre a teologia joanina. Então, ele vai trazer esse módulo para nós, estudos na literatura e teologia joanina. A masterclass relacionada a esse módulo será com um professor convidado, um professor nacional, que também é especialista em estudos bíblicos, o professor Marcelo Carneiro. O professor Marcelo Carneiro vai trazer para nós essa masterclass. Nós temos, no módulo 4, estudos avançados em teologia paulina. Esse módulo será com o Vitor Fontana, ok? Já está confirmado esse módulo com o Vitor Fontana. O Vitor gravou para nós um módulo na pós-graduação em Novo Testamento sobre a teologia paulina, abordagens contemporâneas. Então, o Vitor vai aprofundar
trazendo para nós os autores mais recentes. Então, esse módulo Estudos Avançados em Teologia Paulina será com ele. E teremos uma masterclass sobre Teologia Paulina com outro professor internacional, que é o professor Michael Gorman, que recentemente lançou no Brasil o livro Lendo o Apocalipse com Responsabilidade. O Michael Gorman é alguém dos estudos bíblicos, alguém especialista em Paulo, isso mesmo, alguém que é o especialista em Paulo. Então, vai trazer para nós essa masterclass sobre teologia paulina. Teremos uma outra masterclass também sobre teologia paulina, que é com uma professora, a Amy Jill Levine, que vai também, é um especialista em Jesus e Paulo, em judaísmo antigo também, que vai nos trazer uma palestra também sobre Paulo. Então, teremos essas duas masterclasses sobre Paulo. Teremos um módulo, que é o módulo 5, Crítica Textual do Novo Testamento, com um especialista brasileiro, o professor Marcelo Berti. Vocês já devem ter conhecido, já devem saber quem é o Marcelo Berti. É um pastor batista, especialista em manuscritologia bíblica. Então, o seu módulo sobre crítica textual do Novo Testamento está confirmado também. Teremos uma masterclass, não sei se sobre isso, ok? Eu deixei os professores convidados para me passarem os temas. Alguns já passaram os temas da masterclass, outros ainda não. É o caso do professor Paulo On, que eu não sei ainda a temática do professor Paulo On para essa palestra. Okay? Então, eu o localizei aqui próximo ao módulo do Marcelo Berti. Não sei se será sobre crítica textual. Teremos o módulo 6, os usos do AT pelos autores do NT. Esse módulo está confirmado com o professor Guilherme Nunes, que já é um professor convidado por nós para alguns cursos aqui da pós-graduação, alguém da área dos estudos bíblicos, alguém conhecido e que conhece bem essa área. O Guilherme está confirmado para esse módulo. Teremos uma masterclass com um professor chamado Roque Albuquerque, né, o Dr. Roque Albuquerque, alguém que estudou sobre a orientação do Don Carson. Então, alguém que tem uma contribuição importante nessa área dos estudos bíblicos também. Então, o professor Roque estará conosco para essa masterclass. O módulo 7, análise literária, histórica e teológica dos evangelhos, dos Atos e dos Apocalipses apócrifos. Nós temos o professor confirmado, o Dr. Kenner Terra. Okay? O professor Kenner Terra é conhecido também da área de estudos bíblicos, sobretudo dessa área de literatura apocalíptica e também dos apócrifos do Novo Testamento. Então, ele vai ser o responsável por esse módulo. A masterclass relacionada a esse módulo é também com outro especialista de uma envergadura tamanha, a do Kenner, talvez, que é o do Valtair Miranda. O Valtair Miranda é conhecido também nessa área dos apócrifos, nessa área dos apocalipses. Então, nós vamos ter a honra de ter o Valtair conosco na masterclass também. Temos um último módulo, o módulo 8, e eu estou pensando num módulo sobre Lucas Atos, ok? Tendo em vista essa temática aqui, eu percebi a lacuna no nosso curso. É possível que nós acrescentemos um módulo sobre Lucas Atos. Então, vamos ainda confirmar isso, ok? Essa informação. Mas o módulo 8 é um módulo sobre ética do Novo Testamento. O módulo chama-se Parênese e Teologia Moral no Novo Testamento. Para esse módulo, nós temos a confirmação já do professor Rômulo Monteiro. Ok? Professor Rômulo Monteiro, que esteve conosco em 2 módulos na pós-graduação em NT, no curso EAD,
Então, o professor Rômulo também já confirmou a sua participação. Possivelmente eu gravarei uma masterclass sobre parênese do Novo Testamento, possivelmente, okay? Mas ainda não confirmei, tendo em vista que esses módulos de orientação, na verdade, dissertação 1, dissertação 2, dissertação 3 e 4, eles estarão sob a minha supervisão, logicamente acompanhado de professores orientadores. Okay? Esses professores orientadores vão acompanhar os trabalhos dissertativos da nossa primeira turma do mestrado em Estudos Bíblicos e Teológicos do NT. Então, essa era a minha fala inicial. Eu tomei mais tempo do que o programado. Eu pensava que em 10 minutos eu conseguia falar isso aqui, mas acabou sendo 20 minutos. Então, peço desculpas aí. Nós vamos agora passar a palavra para o professor Antônio Carlos Florencio, como já o apresentei aqui, mestrando aí pelo Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper. Já disse que é uma honra tê-lo conosco, e uma honra também poder conhecer o seu projeto, o seu trabalho. Espero que possamos também, de algum modo, contribuir. O grupo de estudos tem esse objetivo. Nós tanto aprendemos aqui com as exposições, com as pesquisas dos nossos colegas, tanto alunos quanto professores, mas também podemos contribuir indicando literatura, apresentando alguma observação a respeito do trabalho. Então, vamos, sem mais delongas, conhecer o trabalho do professor Antônio. Fique à vontade, professor Antônio. Amém. Professor Jairo, obrigado pelo convite. Meus irmãos, boa noite, graça e paz. É uma alegria estar aqui com vocês nessa noite. Muito feliz pela iniciativa do seminário Jonathan, com esse mestrado. Já era um projeto que eu já vinha ouvindo, né, há algum tempo, e graças a Deus o projeto ele agora está se concretizando. Complementando aí o professor Jairo, o Craig Blomberg, ele escreveu também Pregando nas Parábolas, e está sendo traduzido agora um outro livro que é Interpretação das Parábolas, já é um texto maior. E tem um terceiro livro que eu ainda não li, mas quero ler, que é Nem Riqueza Nem Pobreza, que foi lançado pela editora Esperança, se não falha a memória. Então é um excelente autor. Quem lê gosta muito do tipo de texto. Caso, professor Jairo, o módulo de Lucas Atos se concretize, eu vou deixar aqui a sugestão para a Masterclass tentar convidar o Daryl Bock. Acho que o pessoal, Guilherme e Pastor Rômulo, deve ter acesso a ele, não é? Já que ele já veio para o Brasil lá para o Cibima, então se conseguir vai ser muito bom. Talvez, assim, eu considero hoje um dos maiores especialistas em Lucas Atos, não é? Então, meus irmãos, sem mais delongas, primeiro eu quero explicar o motivo de ter escolhido esse tema, visto que é um tema que não é muito estudado nos dias de hoje, não é? Muitas vezes a gente, quando fala em Novo Testamento, a gente sempre lembra ou dos evangelhos de forma geral, ou dos textos dos estudos paulinos, né? E principalmente de alguns anos para cá, que tem surgido esse interesse pela nova perspectiva. Então, geralmente o foco fica muito em Paulo, e outros temas do Novo Testamento são negligenciados. E está com alguns dias que eu coloquei uma pequena pesquisa no grupo sobre 2 ou 3 áreas de interesse. E aí, para minha surpresa, ficou bem variado. Não é? Eu pensava que os estudos paulinos ia ficar disparado como o principal tema de interesse, mas eu percebi uma boa variedade. Isso é bom. Isso é bom. Então, eu decidi escrever sobre esse tema devido a um módulo que eu fiz lá no Andrew Jumper com o professor João Paulo. A disciplina era Teologia de Lucas Atos, e ele tem estudado bastante essa temática. Ele fez sua tese de doutorado sobre esse tema e falou sobre terra no Evangelho de Lucas. Eu ainda não tive como ter acesso a esse texto. Também queria saber o que é que ele falou sobre terra, não é? Mas e o professor João Paulo, ele terminou o doutorado, o PhD lá no Trinity, foi aluno do Carson, do Grant Osborne, quando ainda
era vivo, do Constantine Campbell, e foi orientado por Joshua Dipp, que é outro também especialista em Lucas. E aí nessa semana de módulo, eu fiquei, assim, muito admirado o quanto eu não conhecia sobre a teologia lucana. Ele pôde nos apresentar naquela semana várias temáticas teológicas dentro dessa teologia, e eu desconhecia, para mim foi praticamente tudo novo. Eu desconhecia também os principais eruditos na teologia do Lucas Atos, eu não conhecia, e então foi tudo novo, e aí me gerou um interesse de deixar um pouquinho, né, os estudos da teologia paulina e seguir para a teologia de Lucas Atos, visto que era algo novo para mim. E durante a semana, ele deixou bem claro que os temas teológicos presentes em Lucas Atos são divididos basicamente em 3 partes. A primeira parte está no capítulo 1 e 2, que fala sobre as narrativas da infância de Jesus. A segunda parte, capítulo 3 em diante, até terminar o Evangelho. E a terceira parte, o livro de Atos. E aí ele deixou bem claro, e a gente pôde pesquisar e perceber que realmente isso é verdade, que os principais temas teológicos que Lucas apresenta, ele apresenta nessas 3 partes. Ele meio que repete o que ele fala no capítulo 1 e 2, ele vai falar também no restante do Evangelho, e também ele vai falar no livro de Atos, claro, dentro de cada linguagem, ou a palavra não é linguagem, mas de cada momento de escrita, não é? Então, muitos temas são repetidos, não é? Ele divide como se fosse em 3 etapas. E aí, durante a semana, a gente discutiu sobre os cânticos da natividade, que até então, na visão de muitos crentes, é coisa de católico, não é? Falar de Magnificat, Benedictus e Nunc Dimittis é coisa de católico, é música católica. E a gente pode estudar que dentro dessa teologia de Lucas Atos, dentro dos cânticos existe muito dessa teologia. E aí a gente começou a debater, estudar, e aí surgiu esse interesse de escrever sobre a teologia de Lucas Atos dentro dos cânticos da Natividade. E o que eu achei interessante é que nós podemos dividir essas pesquisas dentro de um contexto conservador, evangélico, um contexto católico, mas também conservador, e um contexto católico mais liberal. Tem pelo menos esses 3 grupos de pesquisadores. E aí eu achei interessante porque, para nós que somos evangélicos, que somos de uma linha basicamente reformada, acho que a maioria aqui a gente responde facilmente a pergunta: quem escreveu os cânticos, não é? Claro que foi Maria, claro que foi Zacarias e claro que foi Simeão. Mas numa visão liberal, claro que não foi, né? Claro que não foi. Eles entendem que não foram esses personagens que escreveram esses cânticos. E aí vão surgir propostas de quem escreveu esses cânticos. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre essas propostas. Um segundo tópico nessa abordagem é quais foram as fontes utilizadas para que esses cânticos pudessem ter sido escritos ou compostos. E aí vão surgir muitas também opiniões. Alguns vão dizer que são os salmos, outros vão dizer que são outros textos do Antigo Testamento, como o Cântico de Ana, e alguns outros vão dizer que faz parte ali, as fontes principalmente foram a literatura apócrifa. Então vai depender muito de quem você entende quem é o autor, para depois você seguir um segundo passo, você entender quais são as fontes utilizadas. E o terceiro é qual é a teologia presente nos cânticos e como essa teologia ela se relaciona com o restante do Evangelho de Lucas e também com o texto de Atos, né, o livro de Atos. E aí eu inicio a introdução do meu projeto apresentando que existe uma certa carência de materiais que tratam sobre a teologia de Lucas Atos. Apesar de Lucas ser o maior autor do Novo Testamento, em número de texto, em número de palavras, ele é o maior escritor, certo? Mais
produziu, apenas 2 livros, mas o número de palavras ele é considerado maior. Quase nós não temos materiais publicados em inglês e principalmente em português. Talvez, se não fossem os 2 textos publicados pela editora Carisma, o texto do Marshall e do outro autor que fugiu à memória agora, Roger, fugiu. Nós não tínhamos nenhuma publicação em português sobre a teologia lucana, não é? Artigos também são poucos, então a gente tem que fazer uma pesquisa basicamente em língua estrangeira para poder conhecer melhor. Sobre essa perspectiva da teologia lucana e como ele relaciona esses cânticos, a gente sempre, quando fala muito de cânticos ou poemas bíblicos, a gente pensa muito nos Salmos ou no Apocalipse, não é? Mas sabemos que existem muitos outros cânticos ou hinos dentro do Novo Testamento, em Romanos, 1 Coríntios 13, Filipenses 2, Colossenses 1, 1 Timóteo 3. São cânticos, são textos que foram escritos em forma de poema, e principalmente esses 3 cânticos presentes nas narrativas da infância de Lucas, que ficaram conhecidos como Magnificat, porque o Cântico de Maria ficou conhecido pela primeira palavra em latim, o Benedictus é o Cântico de Zacarias, a primeira palavra em latim também, e o Nunc Dimittis, as primeiras palavras ali de Simeão, também em latim. Então ficaram conhecidos assim. Então, só para a gente seguir, eu não vou ler o texto aqui, apenas eu quero... Isso, Roger Stromstad, nomezinho chatinho de pronúncia. Já quero seguir aqui para... Sim, um das principais pontos que o nosso orientador ele cobra é uma boa revisão de literatura. Ele cobra uma boa revisão. E aí, durante essa revisão, pude me deparar com muitos artigos e também comentários, basicamente todos em inglês, acho que 1 ou 2 em português. E um livro que me chamou muita atenção é O Nascimento do Messias. Deixa eu só baixar aqui, era para eu ter deixado já... Aqui, do Raymond Brown. Ele vai propor algumas ideias, não é? Ou algumas teorias acerca da composição dos cânticos. Então, a primeira, que é a letra A, os cânticos foram compostos por aqueles aos quais são atribuídos na narrativa, a saber, o Magnificat por Maria, o Benedictus por Zacarias e o Nunc Dimittis por Simeão. E aí Brown, que é um teólogo católico e liberal, não é? Uma perspectiva bem crítica ele fala que essa hipótese é improvável e ingênua, ou seja, a hipótese que nós evangélicos cremos, ele afirma que é improvável e ingênua. A letra B, uma segunda proposta, os cânticos foram compostos por Lucas, na mesma ocasião em que este escreveu a narrativa adjacente. Essa hipótese conta com poucos seguidores. Essa segunda hipótese, o autor dos cânticos é o próprio Lucas, ele escreve no momento que está redigindo ali a narrativa de Lucas, a narrativa do Evangelho, né? A letra C. Os cânticos foram compostos por Lucas e, em seguida, acrescentados a uma narrativa lucana ou pré-lucana já existente. Então, nessa terceira perspectiva, essa terceira teoria, vai dizer que Lucas já tinha esses cânticos anteriormente, compostos por ele mesmo, e aí ele aproveita o momento para enxertar esses cânticos dentro da narrativa. E a letra D, que é a visão do próprio Raymond Brown, os cânticos eram pré-lucanos ou não lucanos, e foram acrescentados pelo evangelista a uma narrativa lucana já existente.
Então, para Brown, os indícios favorecem a teoria D. O que está em debate é se foram compostos por judeus ou por judeus cristãos, e se foram escritos originalmente em grego ou em semítico, ou seja, ou em alguma língua hebraica ou aramaica, não é? A solução mais satisfatória é a de que os cânticos foram compostos em ambiente não lucano e originalmente louvavam a ação salvífica de Deus, sem nenhuma referência precisa aos acontecimentos que Lucas relata na narrativa da infância. Mas, quando Lucas analisou os cânticos, percebeu que poderiam ser incluídos na narrativa da infância com relativamente pouca adaptação. Então, a perspectiva de Brown é que os cânticos já existiam, já faziam parte da cultura do povo de Israel. Lucas achou interessante, enxertou dentro do evangelho e afirmou ou atribuiu a autoria dos cânticos a esses personagens. Então, essa é a perspectiva que prevalece, a teoria que prevalece no meio crítico, não é? E aqui, para destacar, eu achei bem interessante uma resposta a essa teoria por dois católicos, mas que têm uma perspectiva mais conservadora. Nesse artigo, os autores, o Dominic Hoffman e o Basil Collin, nesse artigo, os autores afirmam que não há nenhuma razão primordial para supor que Maria, Zacarias e Simeão não foram os autores dos cânticos. Para os autores, os argumentos levantados por alguns estudiosos que os cânticos foram escritos pelo próprio Lucas, quer como composição original ou quer como adaptação de um cântico mais antigo, não parece provável e tem explicações insuficientes. Eles levantaram alguns questionamentos. Por que Lucas teria colocado os cânticos na narrativa da infância se eles não tivessem sido realmente falados? Se Lucas fosse o autor dos cânticos, certamente há muitas outras situações nos evangelhos em que ele poderia ter adicionado cânticos de maneira artística e didática, como, por exemplo, na ocasião do batismo, transfiguração ou ressurreição. Porém, não há registro de cânticos. Deixa eu voltar. E eu achei bem interessante essa resposta da dupla aí, Hoffman e o Basil Collin, porque faz sentido. Se Lucas realmente é autor desses cânticos, ou se ele pegou esses cânticos dentro de uma cultura popular, por que ele mesmo também não escreveu, não compôs cânticos para outros momentos tão importantes, como o batismo, a transfiguração, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, ou até mesmo a ascensão de Jesus, narrado lá em Atos. Não é? Seriam momentos até mais propícios para se ter um cântico de louvor e exaltação, ou até mesmo um cântico de lamento lá na morte de Jesus. Até mais do que, por exemplo, a apresentação de Jesus lá no templo, junto com o cântico de Simeão. Então, a proposta, na verdade, da pesquisa é justamente essa: apresentar quem são os autores dos cânticos, e defenderei eu, né, segundo aí também a ajuda dos especialistas evangélicos conservadores, que foram os próprios personagens, Maria, Zacarias e Simeão. Defenderei que as fontes para a escrita dos cânticos é o próprio Antigo Testamento, Cântico de Ana e também os Salmos, certo? E defenderei eu também que existe ali uma teologia dentro dos cânticos que fala sobre o senhorio de Cristo. Fala também, deixa eu só descer aqui para não ficar faltando aqui. História da salvação, redenção, senhorio de Cristo, promessa e cumprimento, Espírito Santo, reversão, riqueza e pobreza, mulheres, Israel e gentios, alianças abraâmica e davídica. São os principais temas teológicos que nós encontramos nesses cânticos, e nós podemos reencontrar esses temas teológicos
no restante do Evangelho e também em Atos. Se você tiver acesso aí depois a um artigo escrito por um colega da gente, o Rafael, na revista teológica do Jonathan, acho que foi a segunda edição, ele escreveu um artigo sobre o Benedictus, e ele vai defender que a estrutura do Benedictus é um quiasmo, e que o centro do quiasmo, ou seja, o ponto mais importante é a aliança abraâmica. Nós encontramos ali Abraão mesmo no centro, apresentando que dentro do Benedictus, o ponto principal, a teologia principal é a aliança com Abraão. Então fica aí uma dica para vocês. Bom, eu queria falar agora um pouquinho sobre os principais eruditos dentro dessa área. Nós temos muitos comentários em inglês das principais séries, então tive que sair, de certa forma, ou comprando, ou baixando, ou pegando de alguém que já tem, aí mandou para mim, porque, como a gente estava comentando hoje, comentário é caro, né? Os livros são bem caros, existem alguns outros livros que eu ainda não pude adquirir. O comentário, por exemplo, do Darrell Bock, da série Baker, são 2 volumes, os 2 volumes estão na promoção esse mês lá no Logos, com 40%, e mesmo com promoção custa R$ 550. Então, é muito caro. Então, eu tive que fazer uma grande busca, não é? A plataforma do Mackenzie, ela nos dá acesso ao ATLA, e aí eu pude baixar muitos artigos lá. Mas, dentre os principais, eu tenho que destacar o Joel Green, ele tem um comentário muito bom. O Darrell Bock, eu tive acesso a outras obras dele, vocês podem ver na bibliografia. O François Bovan, eu tinha conseguido aqui um texto dele, mas somente hoje eu pude comprar o comentário dele, que também está na promoção lá no Logos. Então, hoje é que eu ainda vou começar a fazer uma pesquisa mais profunda. O David Garland também tem um comentário de Lucas muito bom. O próprio Raymond Brown, com o livro Nascimento do Messias, e o Joseph Fitzmayer, com o comentário da Anchor. Robert Tannehill é outro autor também que especialista em Lucas Atos. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo algum. E o Howard Marshall, também um outro autor especialista em Atos. O que eu pude perceber é que a maioria dos comentários são da década de 90 ou anos anteriores. Eu entendo que já deveria surgir uma nova publicação de comentários atualizados, certo? Esse comentário do Marshall, ele é do ano de 78. Então, de 78 para cá, muitas pesquisas surgiram sobre a teologia de Lucas Atos, ou sobre a interpretação do Evangelho de Lucas, vamos dizer assim. Então, são comentários mais antigos, eu também percebi essa desatualização com esses comentários. A gente sabe que daqui para frente vão ser lançados algumas outras séries, mas o que nós temos de melhor ainda é da década de 90, 80 e 70, não é? O comentário do Fitzmayer é de 82, ou seja, 40 anos que foi publicado. E a gente sabe que nos estudos bíblicos, enquanto mais atual um comentário, melhor, porque ele vai dialogar com artigos, com pesquisas recentes, não é? Diferente de outras áreas do Novo Testamento, ou outras áreas da teologia que nós temos que pesquisar, lá, Reforma, os pais da igreja. Mas estudos bíblicos nós temos que pesquisar o que tem de mais recente, porque é o que está mais atualizado. Bom, então esse projeto, ele vai seguir um padrão muito comum: introdução, os objetivos geral e específico, a problemática, as hipóteses, uma revisão de literatura, que é muito importante a gente saber o que é que estão falando sobre aquele tema, um cronograma,
e, por fim, uma bibliografia. Então, daí é que a gente vai partir agora para a escrita do próprio texto. Não é? A metodologia é pesquisas em livros e artigos, não é? Não tem como fazer uma metodologia diferente dessa, não é? Uma pesquisa de campo não cabe aqui, não tem lógica, não tem sentido. Então é isso. Eu não queria delongar muito tempo falando sobre alguns aspectos técnicos, mas se alguém quiser fazer alguma pergunta, tiver alguma dúvida, eu... Cíntia. Olá, parabéns pelo projeto. Esse é um assunto que eu gosto muito, né? Então, essa questão dos hinos, né? Do Novo Testamento. E só queria fazer uma pergunta e uma sugestão. Por que você não incluiu dentro dos cânticos da Natividade o Glória em Excelsis Deo? Porque muitos autores incluem também, né? Apesar de ser curtinho e tal. E com relação a comentários, se você cogitou de ver também o do Daniel Marguerrat, de Atos, o do Craig Kinner, e também o do Ben Witherington, que ele escreve junto com a Emily Levine. Isso. Lucas Atos, né? Mas, na verdade, Lucas. Certo, é. Lucas. Eu estou falando Atos, mas é Lucas, tá? Tá. Não, esse último agora que você citou, eu comprei ele, certo? Mas não tive tempo ainda de fazer uma pesquisa e inserir dentro desse projeto de pesquisa. Eu vou usá-lo na própria escrita do texto, não é? Do Ben Wellington. Wellington, é um nomezinho, acho tão difícil de falar esse nome dele. Mas é ele, o Ben Terceiro. Bom, como o meu foco ele é principalmente tratar dos cânticos, ou seja, de Lucas, e apenas os temas teológicos é que eu vou fazer uma pesquisa no restante de Lucas em Atos, por isso que eu ainda não cheguei no momento de usar comentários de Atos, certo? E quando eu usar, eu vou usar não vou usar muito, eu vou usar bem menos, porque eu não vou trabalhar com um texto em si de Atos, mas em quais momentos ou quais passagens o Lucas ele vai apontar ou descrever algum aspecto teológico. Você está entendendo? Sim, entendi. Na verdade, eu Entendeu? que falei errado quando eu falei de Atos, estou tentando focar mais nos comentários de Lucas De mesmo. Lucas, não é? Uhum. Eu ainda estou naquele processo ainda de descobrir, porque a cada pesquisa, a cada leitura, a gente vai descobrindo um novo autor, um novo artigo, e é assim, a gente vai descobrindo. Tem hora que eu descubro um novo autor que para mim é novo, e quando eu vou pesquisar, é um erudito, um especialista naquela área. E eu fico assim, impressionado como eu nunca tinha ouvido falar daquele autor antes. Não é? Estudos teológicos é assim, não é? A gente vai descobrindo a cada dia novos pesquisadores. O Robert Tannehill, eu nunca tinha ouvido falar. E aí o professor disse, olha, se quer trabalhar Lucas Atos, tem que pesquisar no Tannehill. E, bom, e respondendo à tua primeira pergunta, o Glory in Excelsis, ele é tão curto que eu não consigo, pelo menos os autores não conseguem identificar ele como um cântico em si, mas uma exaltação, uma exclamação, e por ser tão curto, não existe ali, de certa forma, tantos aspectos teológicos. Você está entendendo? Para que eu possa desenvolver esses aspectos dentro da teologia Lucas Atos. Sim, entendi. É que alguns autores colocam ele junto. Uhum. Coloca ele junto. Mas é basicamente devido a esse motivo, não é? Como os outros cânticos eles são maiores, têm um desenvolvimento maior, estrutura literária e poética é maior, aí por isso que eu vou focar nos três. Ok, obrigada. Por nada.
Acho que alguém fez alguma pergunta aqui. Isso, Felipe Brenner, Roger Strondat. Então, alguns alunos eles me perguntam, professor, como escolher um tema ou como escolher um assunto para fazer um artigo, para fazer uma monografia, para fazer uma dissertação? Eu sei que alguns aqui já estão bem avançados, já até passaram por isso, mas outros que ainda não passaram. Então, é justamente isso, é uma aula, uma disciplina, uma matéria, um podcast que você ouve, você se interessa muito por aquele tema, e aí você começa a fazer ali suas pesquisas pré-milenares e vai desenvolvendo desejo, paixão por aquele assunto, e aí tenta encontrar uma problemática, não é? Não tem como você fazer uma pesquisa acadêmica sem encontrar um problema, primeiramente. E o problema que eu encontrei nisso foi justamente isso, a autoria, as fontes, o desenvolvimento teológico dentro desses cânticos, como ele se relaciona com o restante de Lucas Atos, e também trazer uma certa contribuição sobre um tema que é pouco explorado aqui no Brasil. Lucas Atos é pouco explorado aqui no Brasil. Pode fazer sua pergunta. Eu havia levantado a mão aqui. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo, né? Primeiramente, parabéns pela pesquisa, por esse projeto. Realmente, para mim, quando eu dei uma passada aqui, algo novo, assim, dentro das minhas leituras, eu ainda não havia contemplado alguém que fizesse uma pesquisa sobre esse tema. Eu gostaria de perguntar duas coisas. A primeira durante as suas pesquisas, você se surpreendeu com algum autor que você não esperava e ele chegou a defender essa ideia ou essas sugestões de que esses cânticos teriam sido produzidos pelo próprio Lucas? Ele surpreendeu um determinado autor, né? Se você encontrou. E a outra pergunta é até que ponto o senhor acha relevante a defesa que o padre, ou os padres que o senhor citou, né, que faz uma defesa, ao meu ver, interessante, né? Argumentos assim, eu sei que existem argumentos mais complexos, mais bem formulados, mas à primeira vista o argumento deles, né, de que, se Lucas produziu esses três, porque ele não produziu em outros eventos mais interessantes? À primeira vista eu achei uma ideia bem interessante. Então, qual o peso dessa ideia, né, no seu conhecimento, para aquilo que o senhor está buscando, né, se é de fato um argumento interessante, importante, de peso. E a primeira pergunta, né, se algum autor, de alguma forma, lhe decepcionou, porque o senhor não esperava que tivesse essa visão, que concordasse com essa visão, digamos assim, menos ortodoxa. Não, eu não fui surpreendido, não. Eu já, quando peguei aquela obra, eu já sabia o tipo de obra, não é? Por exemplo, as séries de comentários, elas já têm já um pressuposto, não é? A série Hermeneia, a Anchor, os livros do Raymond Brown, eu já conheço que são teólogos críticos e que para ele não fazia sentido atribuir a autoria dos cânticos à própria Maria, Isabel e Zacarias. Perdão, eu falo Isabel, sabe por quê? Existe alguns manuscritos que atribuem a autoria a Isabel e não a Maria. Então já é a questão de crítica textual, não é? Já é um ponto de crítica textual, mas Maria, Zacarias e Simeão. A questão é, por que você crê que foram esses personagens? Porque a Bíblia diz que foram esses personagens. Então, a partir do momento que eu creio que foi Lucas o autor dos cânticos, ou que esse cântico já existia, fica uma certa desconfiança, né? Bom, mas o autor não disse que foi Maria,
Zacarias e Simeão, e aí surge aquela pergunta, se não foi Maria, Zacarias e Simeão, mas foi o próprio Lucas, como eu posso confiar, por exemplo, que o discurso de Pedro foi proferido pelo próprio Pedro, lá em Atos, não é? Por exemplo, como é que eu posso crer que realmente foi Estevão que fez todo aquele discurso? Será que não foi o próprio Lucas também que desenvolveu e colocou na boca de Pedro, na boca de Estevão, os debates de Paulo? Será que não foi o próprio Lucas que colocou na boca de Paulo? Então, veja que uma coisa pode levar a outra, não é? A partir do momento que eu penso que foi Lucas, então vai surgir uma série de problemas. Então, eu vejo com grande dificuldade, não é? Dificuldade, ou seja, se a Bíblia afirma que foi Maria, né? Se o próprio Lucas afirma que foi Maria, que foi Zacarias e Simeão, eu tendo a crer isso, né? E não é só questão, não, porque você, professor, a gente está no contexto evangélico, conservador, a instituição que você faz o curso é uma instituição conservadora. Não, vários teólogos, através de muitas pesquisas, de muitos estudos, eles chegam à mesma conclusão, né? Até teólogos católicos. Professor Jairo, quer fazer uma pergunta? Isso, professor. Agradeço aí por ter visto. Então, primeiro, parabéns pela iniciativa. Esses estudos realmente preenchem uma lacuna que nós temos aqui nos estudos bíblicos. O estudo dos evangelhos, eles me fascinam, né? Desde o primeiro contato que tive com os evangelhos, então, esses estudos, eles chamam a minha atenção. Com relação à problemática da autoria, tanto dos evangelhos, de uma forma geral, e do Evangelho de Lucas, de uma forma específica, eu acho que o que dá margem, para teorias que nos são diversas, né, no caso, no nosso contexto, é justamente uma série de fatores. Um dos fatores é o fato desses documentos, pelo menos nos manuscritos que nos chegaram de forma anônima. Como todos nós sabemos, os evangelhos, eles são documentos que nos chegaram anônimos. A autoria é atribuída pela tradição. E por mais que nós sejamos protestantes, nós precisamos reconhecer algum aspecto positivo na tradição. Eu vejo a tradição de uma forma positiva nesse aspecto. De ter, no caso, nós temos aquela tradição lá de Papias, que menciona Marcos como autor do evangelho que traz o seu nome. Nós temos a mesma tradição mencionando Mateus, e assim sucessivamente. No que diz respeito a Lucas e essa problemática, eu acho que uma questão aí, professor, da autoria, vamos dizer assim, de Maria, originalmente, ter dito essas palavras, é a questão das fontes. Como nós sabemos, os primeiros 4 versos do Evangelho de Lucas, eles claramente nos dizem que Lucas utilizou fontes. Lucas faz uma pesquisa acurada dos últimos acontecimentos. Eu acho que tem uma questão muito relevante aí, a questão da datação de Lucas também. Será que esses documentos que Lucas acessou são só documentos escritos ou são fontes orais? Eu acho que todas essas perguntas estão na cabeça de quem estuda. Lógico, nós acreditamos que Deus supervisionou o processo de autoria do Novo Testamento, da sua palavra de uma forma geral. Essa supervisão que a gente chama de justamente a inspiração do Espírito Santo, conduzindo cada autor ali a escrever exatamente nem mais nem menos aquilo que deveria ser escrito. Agora, Lucas possivelmente ouviu testemunhas oculares. Eu acho que Maria é uma delas.
E para narrar palavra por palavra, eu acho que a grande dificuldade dos críticos é essa. Maria tinha esse cântico escrito em algum lugar, Maria cantou esse cântico para Lucas, entende? É só especulação da nossa parte. Eu acho que nós não temos elementos assim, por isso que são tantas teorias. Nós não temos elementos suficientes para dizer foi assim ou foi assado. Entende? É bem interessante essa seu ponto, professor Jair. Por isso que a maioria dos teólogos conservadores vai defender uma autoria de Maria. Vamos falar do Magnificat, uma autoria de Maria com adaptações feitas por Lucas. Ou seja, porque se ela proferiu o cântico, ela provavelmente proferiu em aramaico, não é? Porém, o texto está em... Eu acho que eu escolheria essa opção, porque vamos dizer que o Cântico de Maria se inspira no Cântico de Ana. Eu penso que é uma posição plausível. Mas aí eu me pergunto, Maria tinha condições, eu estou falando aqui de formação mesmo. Eu sei que todo judeu daquela época ouvia constantemente a leitura das escrituras nas sinagogas, mas primordialmente eram os homens quem ouviam essas leituras, primordialmente, naquele contexto ali, seja no templo, seja na sinagoga. Mas eu me pergunto, a competência de Maria para, vamos dizer assim, usar a estrutura do cântico de Ana como uma espécie de subestrutura para o seu próprio cântico. Vendo ali, eu acho que fonte mesmo, Lucas, eu acho que Lucas tem um papel fundamental aí nisso. Eu penso, essa é a minha percepção inicial. Mas sua percepção está certa. Olha, esse livro aqui, ó, quem não tem deve comprar, certo? É muito bom. Esse livro é muito bom. Ele fala dos primeiros capítulos de Mateus e de Lucas. A forma como esse livro foi escrito é super interessante. A forma como ele estrutura e a pesquisa que ele realiza. Então, ele vai defender, de forma crítica, que Maria provavelmente tinha entre 14 e 16 anos, ela não tinha condição ou instrução para poder ter essa compreensão do Antigo Testamento, a ponto de compor um hino tão belo e tão magnífico, certo? Eu Já, não por li exemplo... eu não li o Raymond Brown, ok? Não, mas aí tem que... É um texto muito bom. Eu estou agora, mês que vem é meu aniversário, os parentes... Professor, Antônio Ricardo, o que é que você quer de presente? Eu vou pedir A Morte do Messias. Tem um volume 2, porque para fazer a coleçãozinha. Bom, eu acho muito interessante esse livro, porque ele vai apontar justamente essas dúvidas, esses questionamentos, essas intrigas, vamos chamar assim. E aí, os teólogos mais conservadores, que usam esse texto aqui de forma abundante, eles vão rebater de seguinte forma. Apesar de Maria ter entre 14 e 16 anos, ela tinha, como todas as outras crianças, passado pelo o dever de casa de todo pai e toda mãe de instruir os filhos com base no Antigo Testamento. Agora, temos também que entender que o papel do Espírito Santo na teologia lucana ela é muito importante, certo? E o texto é bem claro que muitos personagens foram possuídos pelo Espírito Santo. Maria, Zacarias e Simeão. Se você olhar lá o texto de Simeão, fala por 2 vezes que ele era cheio do Espírito Santo. Então, entender é que o mesmo Espírito Santo que inspirou os salmistas, que inspirou a Ana a compor um hino, um cântico, é o mesmo Espírito Santo que inspirou Maria, Zacarias e Simeão. Então, a gente tem que também ter um certo olhar, o sobrenatural, vamos dizer assim. O sobrenatural. E, claro, aí, complementando, Lucas ele vai traduzir do aramaico para o grego, vai fazer adaptações, mas quem estuda os cânticos sabe que existem muitos hebraísmos, paralelismos, tudo que era comum na poesia judaica.
Então, a defesa conservadora foram os personagens dos autores e Lucas fez adaptações, não é? Como também fez outras adaptações. O discurso lá de Pedro, lá em Atos, foi um discurso de horas, mas Lucas teve que fazer ali um resumo e você lê o discurso ali em 1 minuto, 2 minutos, não é? Os discursos lá de Paulo, o discurso de Estevão, apesar de ser longo, você lê ali em 2, 3 minutos. Então, Lucas, na verdade, os evangelistas, eles fizeram adaptações, eles apontaram suas percepções. É isso que muitos autores falam. A teologia de cada autor do Novo Testamento, eles são singulares, não é? Lion Gargano. Você quer falar, meu irmão? Boa noite, professor. Boa noite a todos. Boa noite, meu irmão. Professor, voltando um pouquinho aí sobre essa questão que você falou sobre a ação do Espírito, em Maria, em Simeão, em Zacarias, e isso tem muito a ver com, como você falou, né, com o tema teológico de Lucas que ele trabalha, e a gente poderia então conectar com a questão da ação do Espírito nos discípulos, que Jesus prometeu que eles teriam capacidade de responder e anunciar o Evangelho, dar testemunho de Jesus diante das autoridades. A gente vê isso se cumprindo em Atos. Pescadores, pessoas que não tinham formação, não tinham uma instrução formal, apesar de conhecer a Bíblia hebraica e tal, mas não tinham uma instrução formal, conseguir responder a autoridades, inclusive de maneira retórica, uma boa retórica, a ponto deles se surpreenderem, né? E se surpreenderem. Então, isso estaria conectado justamente com essa descrição de Lucas de uma ação sobrenatural do Espírito, capacitando alguém a uma capacidade que ele não tem naturalmente, que essa pessoa não tem naturalmente. Então, a gente poderia aplicar isso no caso de Maria. Enfim, faz sentido isso? Com certeza, meu irmão, com certeza. Deixa eu só apresentar aqui a vocês aqui Vocês estão conseguindo ver aí um gráfico? Estou conseguindo, me dê aí que eu não estou vendo vocês, mas vocês podem dar um sim. Sim. Pronto. A quantidade de vezes que Lucas, ele apresenta, não é, a palavra pneuma. Então, em Atos, 70 vezes, em Lucas, 36. Então, Lucas, podemos dizer que é o teólogo, não é, ou autor bíblico que mais fala do Espírito Santo. Somente 1 Coríntios é que chega um pouco próximo, não é? Um pouco próximo. Porque Paulo vai falar ali sobre os dons espirituais e tudo mais. Mas a ação do Espírito Santo é muito grande. Veja que interessante. O texto do Cântico de Simeão fala que o Espírito Santo estava sobre ele, revelaram-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor, e movido pelo Espírito Santo ele foi ao templo. Certo? Então, é um teólogo, é um autor bíblico que a gente tem que entender toda a sua narrativa, toda a sua percepção teológica, falando da ação do Espírito Santo. Tanto é que é o teólogo mais querido pelos pentecostais, não é? Com todo respeito aqui, eu não estou fazendo crítica, não. A gente sabe que, por exemplo, a doutora Carisma, ela publica muito as obras relacionadas à teologia lucana devido a isso. Os teólogos carismáticos, os teólogos pentecostais, eles pesquisam muito sobre a teologia lucana. O Craig Keener, o Marshall, entre outros, não é? Justamente para falar dessa atuação do Espírito Santo presente nos Evangelhos de Lucas. Então, mesmo o Espírito Santo, que é capaz de dar inspiração a Maria, a Zacarias, a Simeão, é o Espírito Santo que está sobre os apóstolos, é o Espírito Santo que capacita para as missões, é o Espírito Santo que usa Pedro e João, incultos e iletrados,
ou seja, não entender ali como analfabetos, tá? É um exagero entender como analfabetos, mas como pessoas que não passaram por uma formação rabínica formal. Então, pessoas simples, né, com apenas a própria tradição judaica. Então, o Espírito Santo é aquele que usa João e Pedro, depois muitos outros personagens do Antigo Testamento. Lá em Atos 6, quando foram convidados, quando foram eleitos ali os primeiros diáconos, existe um ponto importante, teria que ser cheios do Espírito Santo, esses diáconos. O próprio Estevão estava cheio do Espírito Santo. Então, a atuação do Espírito Santo ela é muito forte. Claro, alguns teólogos críticos não vão aceitar essa atuação sobrenatural, miraculosa do Espírito Santo sobre esses personagens bíblicos, não é? Eles não defendem a inerrância e algumas vezes a inspiração da Bíblia. Eu estou falando aqui a grosso modo, tá? A gente sabe que dentro do meio liberal, meio crítico, existe diase, mas a grosso modo é isso. Agora, eu acho muito complicado você afirmar que, como alguns chegaram até a afirmar, que esses cânticos foram enxertados nem pelo próprio Lucas, mas pela tradição da igreja no século II, terceiro e por aí vai. Veja a que ponto se chega, não é? Ou seja, da mesma forma que eles, entre aspas, manipularam muitos outros textos do Novo Testamento, então vamos colocar aqui esse cântico aqui, vai caber bem, é um cântico já muito cantado, muito recitado nas liturgias primitivas, então vai ser bem interessante, ele se encaixa perfeitamente aqui nessa passagem. Cíntia. Você comenta, né, e comentou no início da sua fala também, no seu projeto, a respeito de alguns autores que vão fazer a conexão desses textos, dos cânticos da Natividade, com alguns apócrifos. E no seu projeto você cita o Deuterocanônico de Tobias. Há algum outro eco que você leu, que você estudou nesses cânticos de alguma literatura, outra literatura apócrifa, ou deuterocanônica, ou mesmo do judaísmo no Segundo Templo? E aí também, por exemplo, os teólogos mais liberais, mais críticos, vão dizer que os apócrifos serviram como fonte, Judite, mas os teólogos mais conservadores ficam, basicamente, com o Cântico de Ana e os Salmos, certo? Eu não cheguei a consultar essa relação de forma mais profunda, mas é uma coisa que eu vou precisar fazer, certo? É uma coisa que eu vou precisar fazer. Apesar de não serem livros considerados por nós inspirados, mas eram livros que faziam parte da tradição judaica e que muitos tinham um grande conhecimento sobre esses livros, não é? O professor Jairo colocou aqui, nós também subestimamos a capacidade de memorização dos judeus daquela época. É uma cultura oral milenar. É verdade. É verdade. E é interessante que no prólogo de Lucas, ele vai falar ali 2 pontos que, exegeticamente falando, indicam uma pesquisa oral e uma pesquisa escrita, certo? Ele fala 2 aspectos. Ele vai falar o seguinte aqui, ó. Empreender uma narração coordenada dos fatos, e no versículo 2, conforme nos transmitiram os que desde o princípio. Então, essas duas expressões indicam pesquisas em fontes orais e fontes escritas. E aí, cremos que Lucas fez, sim, entrevistas a Maria, aos apóstolos, não é? Ou até muitos outros personagens que estavam ali vivos, para poder compor, não é? Todo o seu evangelho. E então, alguns brincam, né? Professor, o evangelho que existe? Digo, olha, nós não sabemos, não é? Se existiu ele literalmente escrito ou se são fontes orais. Pode ser que sejam somente fontes orais.
não é? É, eu sei que existe até comentários do Evangelho que, não é? Ou seja, o autor ele fez ali retirou e ele fez um comentário em cima disso. Mas é especulação. É interessante, é bom para os estudos, mas no final de tudo ainda é especulação, não temos como provar. Acho que teve alguém que quis falar alguma coisa. Sim, eu coloquei uma indicação de obra, que é a Teologia de Lucas Atos, do Darrell Bock. Então, se você quer começar a dar os primeiros passos na Teologia de Lucas Atos, essa é a principal obra. A forma como ela foi escrita, formatada, é muito interessante. Você pode comprar, não está tão caro, não. 190 o livro e 138 o e-book, né, o Kindle. Então, é muito boa essa obra. É uma obra também atualizada e ele vai justamente apresentar essa teologia de Lucas Atos. Teve alguém que fez mais algum comentário aqui no final. Lucas, então... Sim, Felipe Brenner. Ele faz adaptações justamente com a sua intenção teológica. Tanto é que a teologia presente nos cânticos vai se repetir no restante do Evangelho e também em Atos. Então, cremos sim que existem adaptações. E não há problema algum, né? Porque quem está sendo inspirado é o autor. É Lucas, é Mateus, é Marcos. Então, quando ele faz adaptações ali, crendo nós, que são adaptações inspiradas, não é? Pronto, esse comentário da Bake aí que eu preciso comprar, mas o valor não ajuda. Né? O comentário da Bake do Darrell Bock, ele não me ajuda. Muito caro, muito caro. E quando você compra um, compra outro, compra um, compra outro, e a cada pesquisa que você faz, você vê a necessidade de que chega um momento que você tem que dar uma pausa, dar uma respirada e poder continuar, né, depois, somente depois. O Logos ele ajuda porque às vezes esse mês mesmo está com promoção 40%, 50% nos principais comentários. Então é um momento que a gente aproveita para poder comprar alguma coisa. Mas se for comprar o livro físico, sai muito, muito, muito complicado, é muito difícil. Professor Antônio, me ocorreu agora uma dúvida com relação ao uso que você vai fazer de textos bíblicos do Evangelho de Lucas, por exemplo. Só são os cânticos de uma forma específica, ou você vai recorrer também, por exemplo, ao uso que Lucas faz, ou possível uso que Lucas faz do Antigo Testamento no seu texto? Porque se isso vai ocorrer, né, no seu trabalho, o método que Lucas usa para interpretar o Antigo Testamento, eu lembrei de um texto do Richard Reis. Eu acho que, se você for para essa área, você vai ter muita coisa, logicamente. Mas eu lembrei de um texto do Richard Reis, tendo em vista que, acho que foi a Cíntia que mencionou a palavra eco, e aí me veio à mente esse texto. Eco das Escrituras nos Evangelhos. É o texto do Richard Reis. É isso mesmo. Eco das Escrituras nos Evangelhos. Então, esse texto, né, eu tenho esse texto no Kindle. Eu comprei numa promoção lá, peguei um dia desses baratos aí, comprei no Kindle. Eu lembro que tem um capítulo específico sobre a interpretação que Lucas faz do Antigo Testamento. Um capítulo muito interessante, inclusive. E se não me foge a memória, ele utiliza a ideia de redenção, eu acho que é na leitura desses cânticos mesmo. Se não me foge a memória, foi nesse texto que eu li isso. Então fica Redenção. aí Eu não tenho essa obra, eu tenho Ecos de Paulo, mas essa aí eu não tinha, mas é muito bom saber
Não é? É justamente isso, o Magnificat ele fala justamente sobre a redenção, uma redenção tanto pessoal como também geral, ou seja, ao povo de Israel. É muito interessante ver esse olhar de redenção que tanto o povo judeu oprimido, marginalizado, Maria muito pobre, uma camponesa carente ali, podemos dizer assim, como ela vê essa redenção e a alegria dela em ver essa redenção. A primeira parte do cântico, ela vai tratar de aspectos mais pessoais, ela vai usar o pronome primeira pessoa do singular, os pronomes. Depois ela vai, na metade do cântico para o fim, ela já muda, o pronome agora vai para a primeira pessoa do plural, ou seja, não é mais eu, é nós, né, judeus, oprimidos, recebemos a redenção. E também o cântico de Simeão. E é interessante como eles fazem um paralelo que, olha, a redenção ela não chegou somente para o povo de Israel, mas também para as nações, para o povo gentil, é luz para as nações. Veja que interessante. Tudo isso Lucas vai desenvolver durante o Evangelho e principalmente em Atos. O Messias que não veio somente para os de Israel, mas também para as nações. E Israel é essa luz, ou de Israel vem essa luz. É muito interessante. Você vai estudando e você vai descobrindo o quão rico teologicamente são esses cânticos. Tem também o comentário do Antigo no Novo, não é? Então, com certeza, ali no capítulo que trata sobre Lucas, vai ter ali apontando os ecos, não é? Eu também vou usar ele. Então é isso, é, é mãos à obra. É trabalhar e tentar desenvolver. Tenho esse semestre agora para desenvolver, para, se Deus permitir, terminar até novembro e formar em fevereiro. Ótimo, e nós queremos ver o resultado desse trabalho, porque, tendo em vista que você já apresentou o projeto aqui, nós queremos ter a oportunidade também de ver apresentações, quem sabe, de capítulos, né, Uhum. aqui. Então, logo você escreva um capítulo ou o trabalho inteiro, possamos ver o resultado dessa pesquisa. Com certeza, teremos aí uma boa contribuição. Otoniel, isso mesmo, Otoniel, inclusive, é quem vai ser um dos nossos pós-graduandos que vai apresentar um texto aqui no nosso próximo encontro, né, no dia 15, isso mesmo, dia 15 desse mês ainda. Então, o Otoniel está fazendo uma pergunta aí, professor. Pode responder. Antônio, eu ainda não cheguei a tratar sobre os textos de Atos, ou a relação que possa ter, não é, dos cânticos com os textos de Atos. Ainda vai fazer parte do desenvolvimento da pesquisa. Mas, como eu falei, a teologia que está nos cânticos, ela se repete nos evangelhos e em Atos. Muito. Temas como redenção, como reversão. Por exemplo, eu não tinha esse conhecimento sobre essa temática de reversão, ou seja, riqueza e pobreza. Deus exaltando os humildes e Deus humilhando os exaltados. Isso é desenvolvido, por exemplo, na parábola do rico e Lázaro, em muitos outros textos. Né? E Maria, ela fala sobre isso. Ela foi exaltada, não é? Ela se enche de alegria porque ela foi abençoada, ela foi agraciada. E mesmo sendo uma pessoa simples, mas os prepotentes, os arrogantes, os que se exaltam vão ser humilhados. Então, isso é a teologia da reversão. É daí onde, geralmente, os teólogos da libertação vão tirar fontes, né, textos para desenvolver sua teologia. E a pergunta é, como compreender tão bem essa teologia da reversão, riqueza e pobreza, sem chegar ao extremo da teologia da libertação? E o Darrell não, o Craig Bloomberg, ele vai justamente escrever aquele livro, né? Nem riqueza, nem pobreza. E foi publicado pela Tua Esperança, justamente falando isso. Falando nesse contexto.
Certo. A Antoniel está fazendo aqui a pergunta. Primeiro tem a de Marco Carvalho. Na sua pesquisa, você toca na questão da formação da comunidade cristã entre gentílicos e judeus helenizados no livro de Lucas? Não. Eu, pelo menos, ainda não cheguei a essa pesquisa ou a esse tópico. Então, não sei se vai ser necessário desenvolver essa temática. A pergunta seria sobre se há relação entre inspiração do Espírito para falar. Sim, creio que sim. Então, já falamos sobre isso, Otoniel, anteriormente, não é? A ação do Espírito Santo está muito presente ali naqueles momentos. Então, creio eu que há, sim, a ação do Espírito Santo ali na inspiração dos cânticos. Na composição dos cânticos, né? Para ser mais claro. Professor Antônio, o Marco também vai ser uma outra pessoa que vai apresentar para nós um trabalho no dia 26. Aqui um trabalho sobre Paulo. Uhum. Então, no dia 26 desse mês ainda. Nós teremos ainda 2 encontros aqui esse mês. E fica aberto aí para que vocês possam, os que estão produzindo, tanto o trabalho de conclusão lá da nossa pós em NT, quiserem apresentar aqui o trabalho, podem me comunicar para que a gente possa agendar. Eu já intimei a Cíntia também para apresentar agora algo no mês de agosto. Então, nós teremos aí uma agenda bem concorrida nos próximos dias. Muito bom. Cíntia, vejo que ela é bem dedicada aos estudos, tá de parabéns. Os demais irmãos sempre participando, né? O Jefferson, que sempre está ali comentando. Então é bom ter um grupo assim. Eu sentia falta, na verdade, de participar de um grupo que a gente pudesse ali tratar de assuntos um pouco mais avançados do que os grupos de bacharel, os grupos da igreja. Eu sei que, então, há espaço para isso. Então, essa iniciativa do mestrado foi excelente. Professor Jairo, me tira só uma dúvida. Isso também pode ser a dúvida dos alunos. Como é que vai ser o formato das aulas do mestrado, dos módulos da Masterclass, e também o processo de avaliação das disciplinas? Então, eu falei um pouco sobre isso no primeiro encontro, mas eu acho que eu falei muito rápido. Os módulos em si serão com aulas gravadas, mas o mesmo professor que gravou o módulo terá um encontro ao vivo, nesse formato aqui, com a turma. Esse encontro será gravado também, para que, eventualmente, aqueles que não podem participar possam acessá-lo também posteriormente. Então, nós teremos o módulo nesse formato, ok? Um encontro ao vivo e aqueles encontros, 5 encontros com aulas gravadas. Esse módulo será um pouco mais longo no mestrado, porque os módulos da pós-graduação, eles são de 1 mês, praticamente. O módulo terá 2 meses. Só que nesse intervalo, e aí que está o processo avaliativo, cada módulo terá um processo avaliativo diferente. O professor pode pedir um resumo de um livro, o professor pode pedir um artigo científico, o professor. Então, a avaliação será distinta em cada módulo, ok? Um módulo será uma avaliação objetiva, o outro não. Será uma apresentação de um trabalho aqui nesse formato. Na aula ao vivo, o aluno vai ser avaliado apresentando um seminário, algo desse tipo. Então, os métodos avaliativos eles vão variar, certo? De módulo para módulo, de professor para professor. A Masterclass, ela vai, na verdade, ser uma espécie de app no módulo. Ela vai entrar no intervalo de um módulo para outro, tendo em vista que são 2 meses, e nesse intervalo, a Masterclass vai contribuir ali com um assunto que não foi contemplado, pelo menos satisfatoriamente, no módulo, ou um assunto diferente, que não foi visto no curso de uma forma geral. Então, a ideia é essa. Muito bom. Meus irmãos, assim, uma informação importante é sobre o investimento desse curso. Porque
a gente pode perceber a qualidade, a alta qualidade do curso por um investimento acessível, não é? Quem já fez pesquisa, quanto custa fazer mestrado, quer seja em faculdade ou universidade, sabe que chega aí a 5, 10 vezes o investimento, né? O professor já está fazendo aí o doutorado na Unicap, ali acho que deve estar aí uns 2 mil para cima, né? A mensalidade, né? De um aluno, É por aí. isso. Na verdade, se não fosse a bolsa, eu não estava lá. Mas, assim, a Unicap ainda é uma instituição privada, né, católica, mas é uma instituição ainda acessível para pós estrito sensu. A mensalidade do doutorado atualmente é perto de R$ 1.400. A PUC em São Paulo é 2.700, a PUC do Rio, nesse sentido também, de 2.500 acima. Tem Então, a Universidade Metodista de São Paulo deve estar uns R$ 2.500 mensal. Mesmo no mês que você não tem aula, não é? Você paga isso, então é muito caro. É muito caro mesmo. E pela relação de professores, claro, você também fazendo a sua parte, com certeza vai ser um curso muito bom. Muito bom. Então, a iniciativa tá excelente. Meus irmãos, mais alguma pergunta? Eu não quero, assim, se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, alguma indicação de obra, para a gente já seguir para o nosso fim. Eu não quero estar aqui tomando tempo de muitos. Então, professor, obrigado aqui ok. pelo convite, né? Passo aqui a comando para você e quero aqui deixar um abraço para todos que estiveram aqui nesse momento acompanhando a apresentação, tá bom? E assim, o próprio texto ele é bem detalhado, então se alguém tiver alguma dúvida, aí pode perguntar lá no privado, né? Não quis aqui fazer a leitura de todo o texto, não, foi mais uma apresentação assim, geral do que eu pretendo fazer. Então, Deus abençoe a todos. Foi muito bom, professor. Quero agradecer pela contribuição aqui no nosso grupo. Com certeza, teremos mais interessados nos estudos de Lucas Atos. Com certeza, sua pesquisa será... E já é uma área de estudos no nosso grupo. Espero que isso fique... Sim, essa obra aí já foi indicada aqui, Otaniel, também, anteriormente, logo no início do nosso encontro. Com certeza, literatura nessa área está saindo, né? Eu adquiri recentemente devido ao grupo, né? Alguém já disse hoje no nosso grupo que o grupo é perigoso. Toda vez que você entra naquele grupo, tem indicação de literatura lá e você não tem dinheiro para comprar o que o pessoal está indicando. E realmente é isso mesmo. Eu acabei adquirindo aquele material da autoria de Lucas de Hebreus, né, que foi publicado recentemente aqui no Brasil. Eu acabei pedindo aquele material. Então, estou esperando chegar também para dar uma olhada. Então, eu acho que nós teremos aí muita coisa para discutir, crescer juntos, visando aí o nosso próprio crescimento, nossa maturidade, nossa contribuição em cada comunidade que a gente tiver, para responder àqueles que vêm com dúvidas, né? Nós sabemos que, lógico, essas dúvidas às vezes não são dúvidas nesse nível aqui que a gente está conversando, mas elas começam assim, e nós não podemos subestimar ninguém, porque a informação que nós temos hoje, ela está na mão de todo mundo. Nós não somos privilegiados. Qualquer pessoa pode acessar, né? Então, todo mundo tem o mundo na sua mão hoje, com o smartphone. Eu estou dando aula lá na escola estadual e o aluno está lá conferindo as informações que eu estou dando. Se realmente foi Platão que disse aquilo, se não sou eu que estou dizendo, etc. Então, Parece os bereanos, né? pois é. E aí, realmente, é assim que funciona. Mas então, meus irmãos, agradeço a todos, ok, pela participação aqui. A aula gravada, nós vamos disponibilizar lá no nosso canal.
no YouTube, ok? Para que os demais também acessem. E teremos outros encontros assim, certo? Vamos continuar, não vamos parar. O nosso grupo está apenas começando e nós temos muita coisa para contribuir aí uns com os outros. Tenham uma boa noite, um abraço para todos, agradeço aí a assistência da Cíntia mais uma vez e de todos vocês que participaram. Abração, Deus abençoe vocês.